Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a este vídeo. Meu nome é João Pedro. Nós vamos realizar agora um treinamento do sistema TryERP da TryIdeas para a realização de notas de transporte, manifesto eletrônico e cadastros de parceiros, cadastro de veículos, todo o procedimento necessário para você conseguir gerar um conhecimento de transporte e um manifesto dentro do seu TryIdeas, ok? Então, eu já estou com o meu sistema aberto e primeiro, antes da gente iniciar o treinamento, é bacana a gente conferir que a gente precisa ter alguns cadastros prontos já, antes de fazer um CTE em si, certo? Então, os cadastros necessários seriam os parceiros envolvidos dentro do CTE, lembrando que no sistema parceiro cliente, fornecedor, vendedor, representante, todas as informações de pessoas o sistema considera como parceiro. Então a gente vai precisar cadastrar um parceiro, a gente vai precisar cadastrar um veículo, um motorista também, e eu creio que seja somente isso. Não é um procedimento muito difícil da gente realizar, né? O CTE eu creio que seja a emissão de nota mais simples, digamos assim, dentro do sistema, ok? Então, iniciando aqui no teu sistema, na parte superior, a gente tem os menus. Então, cada um desses menus a gente consegue chegar em alguma parte específica dele. Nesse primeiro momento, a gente vai até o menu cadastro e eu vou aqui em gerenciar cadastros, onde eu tenho todos os meus cadastros em si. Por exemplo, o cadastro de parceiro que a gente vai verificar agora. Logo no começo, eu tenho aqui consultar parceiro, cadastrar parceiro. Esses são os menus onde a gente realiza cadastros de pessoas em si, salve algumas outras telas que a gente consegue também fazer esses cadastros. Depois eu posso mostrar como funciona. No primeiro momento, eu vou clicar aqui então em cadastrar parceiro. Essa tela aqui é a tela de cadastro, onde eu realizo meus cadastros. E aqui a gente consegue fazer o cadastro de duas maneiras. Eu posso realizar um cadastro manualmente, ou seja, eu venho aqui nos campos e lanço as informações, certo? Que eu preciso. Lembrando que para emissão de notas, existem alguns campos que são obrigatórios, que eu já vou citar. E eu posso também, caso o meu parceiro seja uma pessoa jurídica, que seja contribuinte de ICMS, né? Ele tem inscrição estadual, eu posso clicar aqui em consulta online. Dessa forma, o sistema preenche para mim as informações automaticamente. É bem simples de usar, basicamente é só eu colocar aqui o CNPJ da empresa que eu quero consultar. Aqui eu coloquei o da TryIdeas, o estado de onde essa empresa, né, é registrada, e depois eu clico em pesquisar. Nesse caso aqui, como o meu sistema ele não é pronto para gerar nota, né? Eu não tenho um certificado digital aqui para realizar uma consulta, eu não consigo pesquisar. Se eu fazer, ele vai dar erro. Mas aqui seria basicamente isso. Você coloca o CNPJ, o estado, clica em pesquisar, ele vai realizar a consulta e vai te retornar nessa tela aqui os dados do parceiro de acordo com o cadastro dele no Sintegra, beleza? Se for uma pessoa física, não tem muita escapatória, precisa ser realizado o cadastro manualmente mesmo, que é o que eu vou fazer agora. Então eu vou me cadastrar aqui, eu vou colocar as informações, certo? Então eu tenho aqui razão social e fantasia. Basicamente a fantasia poderia ser a fantasia da empresa ou o nome abreviado do cliente. Se você só deixar em branco, o sistema vai preencher conforme a razão social, certo? Ele vai repetir aqui. Depois eu tenho o CNPJ ou o CPF da pessoa, inscrição estadual, caso ela seja uma pessoa jurídica, eu preciso preencher se ela tiver. O telefone eu vou preencher aqui também. Celular, teoricamente, se eu não preenchi o telefone, ou se eu preenchi o telefone aqui e seja um telefone fixo, eu posso marcar o celular neste campo. Aqui no caso, como eu não tenho um telefone fixo, eu vou preencher somente o celular, ok? 4253. Então aqui eu tenho o país, provavelmente é Brasil, salvo em alguns casos que o parceiro é estrangeiro. O endereço de e-mail da pessoa. Lembrando que caso eu preencha aqui um e-mail dessa pessoa, no momento que eu gerar alguma emissão de nota, né, quando eu gravar uma emissão de nota, automaticamente o sistema vai emitir ou gerar um e-mail para esse endereço. Então ele faz o envio automático se eu preencher o e-mail. Se eu deixar em branco, ele não consegue fazer. Então é aconselhado você preencher o e-mail da pessoa aqui, caso você queira que o sistema envie automaticamente esse arquivo da nota fiscal pro
remetente ou destinatário, nesse caso um CTE, certo? Depois aqui eu tenho o CEP dessa pessoa, então eu vou preencher aqui o CEP, 85.960.000, a cidade desse pessoa, eu vou preencher aqui também, o endereço dela, então aqui vai o nome da rua, 7 de setembro, o número da rua, complemento e bairro. Então aqui vamos preencher também o bairro. Os dados obrigatórios para emissão de nota seriam esses, então todos que eu preenchi, eles são obrigatórios para geração de nota, menos o e-mail aqui, lógico, o e-mail é opcional, você preenche se você tiver o endereço ou se você queira que o sistema envie automaticamente o arquivo da nota para o e-mail do parceiro. E os demais campos eles são todos opcionais. Então eu tenho aqui, por exemplo, grupo de parceiro. Grupo de parceiro é uma forma que eu consigo separar os meus parceiros em grupo para depois tirar relatórios. Por exemplo, eu quero ver o relatório de todos os CTS que eu fiz para o parceiro X ou, por exemplo, para o grupo de parceiro Y. Então o sistema vai filtrar todos os parceiros que estão dentro do grupo que eu indicar e vai gerar o relatório com base nessa informação, ok? Eu posso mostrar como cadastra grupo de parceiro assim que eu terminar aqui o cadastro. Depois eu tenho o responsável, digitação livre, eu posso colocar aqui o nome da pessoa que é responsável, por exemplo, por esse cadastro. Região, distrito, são todos também campos opcionais, certo? Que eu não preciso preencher para gerar uma nota, mas eu consigo preencher para tirar relatórios depois. Representante legal é uma situação bem específica, teoricamente seria caso a pessoa que vai responder legalmente por esse CNPJ ou por esse CPF ou CNPJ não é a mesma pessoa que eu estou cadastrando, né? Seria uma outra pessoa. Então eu posso preencher aqui também o representante legal. E depois eu tenho aqui o tipo de parceiro. Então é nesse checkbox aqui na parte de baixo da tela que eu indico se esse parceiro é um cliente, é um fornecedor, é um motorista, que eu já vou deixar marcado como motorista, visto que eu vou usar esse cadastro depois para a gente simular, né, um manifesto, então eu já vou deixar preenchido aqui como motorista. Transportadora, caso esse parceiro seja um dono no veículo meu, eu teria que preencher esse campo transportadora. Técnico, vendedor, garçom, representante legal. Creio que para fins de emissão de transporte, o que a gente vai usar são esses quatro aqui da frente, né? Cliente, transportador e motorista e fornecedor. Se eu for fazer importação de notas de compra dentro do meu sistema para registrar os meus custos, por exemplo, eu consigo fazer também, ok? Então aqui eu tenho um cadastro pronto. Para mim finalizar ele, eu posso gravar aqui na parte de baixo. Então no momento que eu gravar, ele vai salvar essa informação. Aqui ele está dizendo que já existe um parceiro com esse CNPJ, né, ou esse CPF. Então eu só vou clicar em OK. Não vou repetir o cadastro, certo? Eu vou agora consultar então esses parceiros. Então aqui na consulta de parceiro, eu vou ter as informações de todos os parceiros que eu tenho cadastrado, certo? E aqui eu posso pesquisar então pelo nome desse parceiro que eu quero editar. Então eu vou até o João, o cadastro que eu tenho repetido, né? Eu acho que está sem acento. Isso, então aqui eu tenho o cadastro. Para mim editar, eu clico aqui sobre editar. E o sistema vai abrir para mim mexer nos dados dele, né? Então eu posso marcar aqui motorista para registrar que ele é um motorista também, ok? Feito o ajuste necessário, vou gravar novamente. Ele vai salvar então aqui o meu cadastro já editado. Se eu quiser conferir, eu posso dar 2 cliques ou clicar em editar. Ele vai abrir aqui então a informação que eu acabei de salvar. Beleza? Então o cadastro do parceiro seria isso, bem simples, não tem muito segredo. Grupo de parceiro que eu comentei. Aqui, se a gente pesquisar na parte de cima, aqui nesse campo, eu posso pesquisar por grupo, por exemplo, e aqui eu tenho consulta e cadastro de grupo de parceiro. Aqui na consulta eu vejo os grupos que já estão cadastrados e no cadastro eu crio novos grupos. Então eu vou criar um grupo aqui, por exemplo, parceiros. Ali já tem um exemplo, né, não tributados, então eu posso colocar aqui tributados. Seria uma separação dentro dos meus parceiros, né? Então eu tenho parceiros não tributados e tributados. Então agora se eu voltar aqui nos parceiros, consulta de parceiros, eu posso editar o meu parceiro João e agora colocar ele aqui no grupo tributados, por exemplo, para separar eles dos demais e depois tirar relatórios específicos, ok?
Então, neste momento agora, eu vou apagar aqui essa informação e eu vou vir até veículo, que é o segundo cadastro necessário para a geração do meu manifesto. No CTE eu não obrigatoriamente preciso informar o veículo, mas no manifesto é obrigatório, então a gente já vai fazer o cadastro agora. Aqui no meu sistema eu já tenho um veículo cadastrado, um veículo de exemplo, ok? Eu posso clicar aqui sobre editar para mim visualizar as informações dele. E eu vou usar esse exemplo aqui como base para a explicação. Então aqui a gente tem a descrição, que seria o nome do veículo, ok? Eu posso colocar aqui a placa, por exemplo, ou como eu quero identificar ele no momento que eu vou selecionar dentro do manifesto, ok? Renavan e placa são informações obrigatórias, né? Eu vou ter que usar os dados reais do veículo, aqui é só um exemplo para a gente conseguir cadastrar eles. Os demais campos, depois do Renavan e da placa, são opcionais, eu não preciso preencher, somente se eu tenho a informação. Modelo e chassi também são opcionais. E agora a gente tem aqui campos de seleção, certo? Então aqui eu tenho propriedade do veículo. Nesse campo eu indico se o veículo ele é próprio da minha empresa ou se ele é de um terceiro, né? Se ele é de uma outra empresa. Perceba que se eu marcar terceiro, aqui o sistema já pede para mim informar o parceiro, que seria dono, né, desse veículo. Então eu tenho aqui um parceiro de exemplo. Perceba que nos campos que eu tenho seleção, né, nesses campos que tem lupa, alguns deles abrem uma bolinha azul. Essa bolinha azul seria para mim cadastrar parceiros. Então eu posso fazer cadastro por aqui também. Se eu clicar nesse mais, ele vai abrir o cadastro para mim registrar um novo parceiro, ok? Eu posso também clicar nesse lápis aqui para editar o cadastro. Então o que eu vou fazer agora, eu vou clicar no lápis. E agora ele abriu aqui a tela de cadastro do parceiro. E se porventura meu veículo for de terceiros, eu vou cadastrar o meu parceiro que é dono do veículo, certo? Com as informações completas aqui, com o CNPJ, com o endereço, tudo certinho. E eu vou até dados opcionais nessa segunda aba do cadastro e eu vou preencher o ANTT dele. Então nesse campo RNT, RC eu preencho o ANTT do parceiro. E aqui no tipo de proprietário eu coloco se ele é um TAC agregado ou um TAC independente, ou seja, se ele é um transportador autônomo agregado na empresa ou se ele é um transportador independente que só está me fornecendo o veículo, ou se porventura ele é um outro, né? Pode ser que ele seja, por exemplo, uma empresa, não um transportador autônomo. Feito esses dois registros aqui, eu volto em dados principais, confiro se está marcado aqui embaixo a transportadora, ok? Então deixo marcado o transportador aqui. O cliente é opcional, eu posso marcar ou não, não tem tanta necessidade de marcar, mas caso eu for depois gerar notas para esse parceiro, eu deixo já marcado e eu vou gravar essa informação. Perceba que o sistema já está me obrigando a colocar o endereço, então vamos colocar aqui o mesmo endereço de antes, 7 de setembro, 770, no bairro Centro. Eu vou gravar agora, ele vai salvar. Então aqui eu já preenchi o parceiro de exemplo, que seria o dono desse veículo. Lembrando que no momento que você gerar um manifesto, a Receita vai verificar se esses dados aqui estão corretos, né? Se o veículo realmente é desse parceiro. Então ele vai verificar o ANTT do parceiro que você colocar aqui e verificar se esse parceiro tem permissão para usar essa placa, né? Se ele realmente é o dono dessa placa aqui, beleza? Neste caso eu vou marcar como próprio, então não vou colocar um parceiro. Tipo de veículo, tração ou reboque, de acordo com o meu veículo. Tipo de rodada, eu vou marcar aqui conforme também o meu veículo. Tipo de carroceria, eu marco conforme o meu veículo. O F seria de qual estado esse veículo está registrado e de qual cidade ele está registrado. O fabricante não é obrigatório, então eu não preciso preencher. Se você quiser cadastrar a marca, né, do veículo, você pode clicar ou na lupinha para consultar se você já tem alguma cadastrada, ou no mais para criar uma nova marca, né? Por exemplo, Scania. Eu vou gravar aqui, ele já vai preencher automático. E aqui a empresa que vai poder utilizar esse veículo. No momento eu só tenho uma, então eu vou manter a única empresa que eu tenho. Aqui na parte de baixo a gente tem em qual tipo de documento o veículo será utilizado. Então eu marco conforme as notas que eu vou gerar. Aqui no caso é um CTE e um manifesto. Beleza? Feito isso eu vou gravar e ele vai salvar o meu cadastro.
Caso eu clique no incluir para registrar o novo, perceba que ele vem com os campos totalmente brancos, né? Então demanda que eu vou preenchendo aqui cada uma das informações de acordo com o veículo que eu estou cadastrando, beleza? Então, feito o cadastro dos parceiros, feito o cadastro dos veículos, teoricamente eu já consigo gerar um CTE. A geração de CTE, ela fica aqui em nota fiscal. Então aqui em nota fiscal eu tenho o menu chamado emitir CTE. Vou clicar sobre ele, o sistema vai abrir para mim a tela de emissão de CTE. Aqui eu consigo fazer a minha nota, então eu vou precisar preencher alguns campos e depois eu posso fazer o CTE de duas maneiras diferentes que eu já vou explicar. Então aqui na filial é a empresa que eu vou usar para emitir o CTE, no caso é a número 1. Em operação, eu cadastrei aqui no meu sistema as 3 operações mais comuns, digamos assim, num conhecimento de transporte, que seria a prestação de serviço para estabelecimento industrial, comercial e prestação de serviço iniciada em outra UF. Pode ser que no seu sistema tenha algumas outras opções, principalmente se você faz, por exemplo, CTEs que sejam de subcontratação, ou CTE complementar, CTE de anulação. Então cada uma dessas operações indica que tipo de CTE eu estou fazendo, né? Que tipo de operação eu estou fazendo. A lógica para mim selecionar aqui, nesses 3 casos, seria a seguinte: prestação de serviço, estabelecimento industrial e comercial, teoricamente eu vou utilizar quando eu estou emitindo uma nota que vai sair do meu estado e ir para dentro do meu estado ou ir para fora do meu estado. Então, por exemplo, se o contratante do meu serviço, se a empresa que está me contratando é uma indústria, eu usaria prestação de serviço de transporte a estabelecimento industrial. Se a pessoa que está me contratando é uma pessoa jurídica, um comércio, eu usaria prestação de serviço a estabelecimento comercial. Essa situação, prestação de serviço de transporte iniciado em outra UF, só vai ser utilizada quando acontece a seguinte situação. Você é do Paraná, por exemplo, e você vai transportar, só que o seu transporte inicia fora do Paraná, inicia em Mato Grosso. Então, nesse caso, quando a prestação de serviço inicia fora do meu estado, eu uso essa opção aqui, iniciada em outra UF. Visto que se eu usar alguma operação que não seja essa daqui específica, o sistema, ou melhor, a Receita vai rejeitar a nota. O sistema não rejeita a nota, né? A Receita que rejeita essa nota. Então, nesse caso aqui, como eu estou, vamos supor, iniciando dentro do Paraná, eu vou usar prestação de serviço de transporte e estabelecimento industrial. Ok? Depois que eu selecionei a minha operação, eu posso fazer de duas maneiras o meu CTE. Eu posso fazer de maneira manual, informando os campos manualmente, ou eu posso fazer de maneira automática, que seria importando algum XML de uma nota fiscal. Vamos supor que o meu contratante ele me disponibilizou o XML da nota que ele vai solicitar que eu transporte, né? Se eu tenho esse XML, eu posso vir aqui em importar dados, bem na direita, e clicar sobre de arquivo XML. O sistema vai abrir uma nova tela onde eu posso selecionar aqui na aba nota fiscal a nota. Então eu clico aqui em selecionar nota e automaticamente ele vai abrir uma telinha onde eu tenho que ir até a minha nota e selecionar ela para jogar para dentro do sistema. Neste caso eu não tenho nenhuma XML, mas o procedimento é bem simples. Você vai selecionar a nota, ele vai mostrar aqui nessa lista, em notas incluídas, a nota, certo? Eu vou clicar sobre ela no checkbox aqui, certo? Em cima da nota. E aqui na parte de baixo ele tem emitente das notas incluídas, que seria o emitente e o destinatário da nota. Emitente é quem gerou a nota, o destinatário é a pessoa que ele marcou como destinatário da nota. Então eu clico aqui sobre o checkbox que ele vai estar marcado, né? Que seria selecionar. Eu vou clicar sobre selecionar em ambos. E nesse caso específico, automaticamente o sistema cadastra tanto o emitente quanto o destinatário da nota para mim poder fazer a importação aqui dentro do sistema. Então, nos casos onde eu importo um XML, automaticamente o sistema preenche para mim emitente, destinatário, os municípios e também algumas informações que eu já vou mostrar, beleza? Nesse caso onde eu não tenho um XML, eu vou preencher manual. Então aqui no remetente no destinatário, eu vou informar o número 2, que seria o parceiro de teste, né?
No seu caso, você vai colocar de acordo com a sua nota fiscal. Remetente e destinatário, a explicação é a seguinte. Remetente seria quem está mandando a mercadoria, destinatário quem vai receber a mercadoria. Perceba que esses dois campos estão em negrito, ou seja, eles são obrigatórios numa emissão de um CTE. Aqui embaixo a gente tem expedidor e recebedor. Esses dois campos aqui não são obrigatórios, então eu posso preencher, mas eu devo preencher somente em situações específicas. Por exemplo, expedidor a gente só usa quando o CTE for de subcontratação, ou seja, uma empresa está terceirizando o serviço delas. Então, no caso onde uma empresa está terceirizando o serviço, eu tenho o CTE de subcontratação. Daí, no caso do CTE de subcontratação, o expedidor seria a empresa que está terceirizando o serviço. Remetente e destinatário continuam iguais. No CTE de subcontratação especificamente, você consegue importar o CTE do teu fornecedor, né, a pessoa que te contratou, que seria essa transportadora que está terceirizando, para dentro do sistema. Da mesma forma, você vem aqui em importar dados de arquivo XML, clica sobre CTE, e nesse caso você seleciona daí o CTE, ao invés de selecionar a nota, beleza? E o sistema preenche automaticamente aqui as informações para você. Detalhe que no CTE de subcontratação, a operação precisa ser específica para a subcontratação, visto que uma operação de CTE normal é diferente de uma operação de CTE de subcontratação, beleza? Depois eu tenho aqui tomador do serviço. O tomador do serviço eu vou informar de acordo com quem está me contratando. Então aqui ele segue junto com a operação. Por exemplo, se o tomador do serviço for um remetente, teoricamente a minha operação deve se basear no remetente para indicar se é uma empresa comercial ou uma Da mesma forma, se o tomador for o recebedor, eu devo verificar se o meu recebedor ele é uma empresa comercial ou uma industrial para indicar aqui a operação corretamente. Normalmente o tomador é ou o remetente ou o destinatário, ou no caso de subcontratação, seria o expedidor, né? Mas aqui, nesse caso específico, como eu estou fazendo um CTE normal, eu vou deixar como remetente esse tomador de serviço. É a pessoa que te contratou, resumidamente. Depois eu tenho o tipo de serviço. Normalmente se utiliza normal, quando for um CTE normal, mas aqui eu vou indicar, por exemplo, subcontratação, se for um CTE de subcontratação, ou algumas outras situações mais específicas, despacho, serviço vinculado a multimodal, são situações mais específicas. Creio que 80% dos casos é normal e algumas situações é subcontratação, dependendo de como você está fazendo o teu transporte, beleza? Logo depois a gente tem município de início e término da prestação. Aqui eu vou informar quais são os municípios, o município de carregamento e o município de descarregamento dessa minha CTE. Então eu já coloquei aqui o município, ok? Vai começar em Marechal e terminar ali em Toledo. Depois eu tenho aqui valores. Valor total da prestação, valor a receber. Normalmente esses valores são iguais, mas pode ter alguma situação, por exemplo, que o teu valor a receber seja menor, né, que o valor total da prestação. Então, nesse caso aqui, eu vou usar o mesmo valor, eu vou colocar aqui R$500 para ambos, seria o valor que eu vou receber, né, nessa prestação, e o total dela vai dar R$500 também, beleza? O valor do pedágio e o valor dos tributos não são obrigatórios, e aqui logo embaixo a gente tem até uma descrição. Por exemplo, se informado o valor do pedágio, esse valor será descontado da base de cálculo. Então é para situações mais específicas, né? Por exemplo, teu contador te orientou a colocar o valor do pedágio na nota para você descontar um pouco da base de cálculo, né, para fins depois de tributação. Então você pode colocar aqui nesse campo o valor do pedágio. Normalmente não é utilizado, da mesma forma o valor do tributo, o sistema calcula automático, você não precisa preencher. Então, preenchendo aqui os dados obrigatórios: filial, operação, remetente, destinatário, tomador do serviço, tipo de serviço, municípios e os valores, eu posso clicar aqui no mais para a gente dar sequência ao meu CTE. Aqui no caso eu vou ter algumas outras informações que também são obrigatórias para a geração do CTE. Então logo aqui na primeira aba, em carga, eu tenho as informações da carga.
Lembra que eu comentei que se a gente importar um XML, o sistema automaticamente preenche os campos? Então aqui seria campos que o sistema preencheria automaticamente. Por exemplo, o valor total é o valor total da nota que eu estou transportando. Nesse caso aqui a nota é de R$1.000. Produto predominante, o produto pode ser teste nesse caso, mas você vai preencher de acordo com o que você está transportando, beleza? Outras características e valor da verbação não é obrigatório colocar, a gente pode deixar em branco. E depois a gente tem informações da quantidade de carga. Aqui eu vou colocar o peso normalmente, né, é informado. Então, por exemplo, eu vou colocar quantos quilos de peso bruto tem a minha carga. São 1.000 quilos, 1 tonelada. Então eu preencho aqui as informações e clico no mais. O sistema vai agregar aqui dentro do meu CT essa informação que eu lancei. Nos casos onde eu importo o XML, esses campos aqui que eu acabei de preencher já vem automaticamente preenchido. Depois que eu coloquei então essas informações aqui, eu posso avançar, clicando aqui no avançar. Agora a gente tem modal. No modal, obrigatoriamente eu só tenho que colocar o tipo de modal, que em 90% dos casos é rodoviário. Pode ser que em algum caso específico você esteja fazendo algum outro modal, né? Mas normalmente é rodoviário. Aqui informações rodoviárias então, né? Caso eu preencha aqui o modal rodoviário, eu preciso colocar, ou melhor, eu não sou obrigado a colocar, eu posso colocar informações de veículo e informações de motorista. Teoricamente, a Receita não obriga você a colocar esses campos, então é opcional. Eu posso vir aqui e marcar, por exemplo, aquele veículo que a gente acabou de cadastrar. Clicando aqui no mais, ele vai lançar o meu veículo. Da mesma forma, eu posso preencher o meu motorista aqui. Clicando no mais, ele vai lançar o motorista. Lembrando que se eu não preencher, certo? Se eu deixar em branco aqui essas informações, eu estou apagando aqui no X, não vai dar erro no meu CTE depois. Obrigatório é somente no manifesto, beleza? Então, preenchendo aqui o meu modal rodoviário, eu vou clicar em avançar novamente. E aqui eu tenho então notas relacionadas. Nessa aba é onde eu informo a nota que eu estou transportando. Lembrando que se você utilizou a importação de XML, automaticamente a nota já vai estar lançada aqui nessa tela. Não vou precisar colocá-la novamente. Nesse caso, como é um CTE manual, né, eu vou colocar aqui uma informação só para mim poder gravar ela. Como eu não tenho nenhuma chave de nota, eu vou usar outros aqui e vou colocar um valor qualquer só para mim poder lançar o meu CTE. Mas normalmente se utiliza este campo aqui, né? Você vai colocar neste campo a chave da sua nota. Lembrando que ela precisa ter os 44 dígitos, né? Sem esses 44 dígitos, o sistema não deixa você lançar. E depois que você colocar a chave, você vai clicar aqui nesse mais, sem clicar na lupa. Se você clicar na lupa, o sistema vai pesquisar essa chave dentro do registro, né, dentro do banco de dados, e daí pode ser que ele apague sozinho, visto que essa chave não está lançada, né? Eu vou clicar aqui, quando eu clicar em X ele vai apagar para mim. Então, sempre preencha a chave e clica direto no mais, que se a chave estiver correta, lógico, ele vai agregar aqui no meu CTE. Beleza? Os demais campos, informações adicionais, componentes, informações tributárias, outras informações, são todos opcionais, nenhum deles eu preciso preencher. Mas eu vou explicar já para deixar bem explicadinho, né, quais são as informações que você pode estar preenchendo. Informações adicionais, eu tenho o campo de digitação livre, então aqui eu posso preencher mensagens com endereço do fisco, né, com o interesse do fisco. Então aqui eu tenho informações adicionais do interesse do fisco, que seria da Receita, ou aqui informações gerais. Então caso eu queira colocar alguma informação no rodapé da meu CTE, eu vou colocar neste campo aqui, preenchendo aqui os dados que eu preciso, né? Feito aqui as informações, eu posso dar sequência. Então eu tenho aqui componentes do valor da prestação. Este campo seria, por exemplo, para eu adicionar aqui pedágio desses 500, 150 referente a pedágio, por exemplo, 500 que seria o total da prestação que a gente colocou lá na primeira página, né? E o restante, daí no caso é frete, seria 350. Então eu posso preencher aqui quais valores compõem o total da minha prestação. Não é obrigatório, eu preencho só se eu precisar ou se eu tiver interesse.
Informações tributárias é somente para mim conferir a parte de impostos, certo? Não aconselho ninguém a mexer aqui, o sistema calcula sozinho. Se você mexer, provavelmente pode ser que dê erro na sua nota. Então, não preencha nenhuma informação aqui, deixe os campos da forma que estão. CTE outros, somente utilizo caso a minha operação de CTE não seja uma operação normal, seja, por exemplo, uma anulação ou uma outra operação mais específicas. E aqui em outras informações, eu também não vou preencher nada por hora. Essas outras informações seria para mim colocar que o meu CTE, por exemplo, é um CTE globalizado. Pode ser que ocorra, né? CTE globalizado é uma situação que você consegue indicar que, por exemplo, você tem 5 notas para transportar e todas essas 5 notas foram emitidas pela mesma pessoa. Em vez de você fazer um CTE para cada nota, você consegue gerar um CTE globalizado, agregando essas 5 notas dentro do mesmo CTE, ok? Lógico que essa informação ela só pode ser utilizada, né? Você só pode fazer um CTE globalizado se ela se encaixa especificamente em algumas situações que a Receita previamente indica, ok? Então, por exemplo, se você tem interesse em fazer dessa forma, pesquisa primeiro, se orienta com o seu contador para verificar se ele pode ou não, né, fazer um globalizado ou se você teria que fazer 5 CTEs normais, um para cada nota que você está transportando, beleza? Então, recapitulando todo o procedimento, a gente precisa preencher ali na primeira tela, né, as informações da operação, remetente, destinatário, quem é o contratante, qual é o tipo do serviço, os municípios, os valores. Clicando no maisinho para a gente prosseguir, eu vou ter que colocar aqui as informações da carga, o peso dela ou a quantidade, depois aqui em modal o tipo rodoviário e por fim a nota que eu estou transportando. Os demais campos são todos opcionais, eu preencho se for necessário. Preenchendo então as 3 abas, eu posso clicar sobre gravar CTE. Ok, aqui deu um erro, vou colocar aqui somente um códigozinho para ele deixar eu gravar. Ok, ele já está me obrigando a colocar então uma informação estadual do remetente. Perceba que o sistema ele vai te indicar quais são os problemas que está ocorrendo no momento que você está gerando o CTE, certo? Então perceba que no momento que eu cliquei em gravar, ele já está acusando que eu preciso colocar uma inscrição estadual desse remetente. Vamos fazer isso, eu vou vir aqui em cadastro, gerenciar, consultar cadastros, eu vou editar aqui o cadastro do meu parceiro da nota, certo, do CTE, e eu vou colocar aqui uma inscrição qualquer somente para a gente dar sequência aqui, beleza? Então agora eu cliquei no gravar. No momento que eu clicar em gravar, automaticamente o sistema vai transmitir essa nota para a Receita. Neste caso, como eu não tenho um sistema homologado para geração de notas, ele vai dar erro, né? Ele está acusando aqui na parte de baixo, em status da CTE, que eu não tenho nenhum certificado instalado no meu Windows. Mas, mesmo com erro, eu vou explicar como a gente consulta, como a gente edita, como faz uma correção, por exemplo, dessa nota. E todos esses procedimentos eles são feitos aqui em nota fiscal, consultar nota. Então nessa tela aqui eu consigo consultar as notas que eu fiz neste período ou no período que eu informar aqui em período. Então aqui eu tenho campos de filtro, ok? Eu posso filtrar ou não, não é obrigatório eu colocar filtros. Aconselho a não filtrar, aconselho você a só cuidar com o período. Então, por exemplo, eu vou consultar somente o que eu fiz hoje. O tipo da nota é um CTE. Aqui eu posso até clicar com o botão direito do meu mouse e clicar em fixar filtro, ou seja, ele sempre vai vir marcado CTE por padrão. Tipo de documento, saída, não existe CTE de entrada. Ambiente, produção, e eu clico em pesquisar. Então ele vai mostrar aqui, né, no caso hoje, a nota que eu acabei de fazer. Nessa tela, se eu pesquisar, por exemplo, este ano, se eu tiver outros CTEs emitidos, eles vão listar aqui, um por linha, ok? Essa linha azul significa que é a linha que eu estou selecionando. Então, por exemplo, se eu pesquisar aqui as notas,
Perceba que eu tenho a linha azul, é a linha que eu estou clicando em cima, beleza? Caso o CTE esteja verde, igual eu tenho essa nota, significa que ele está autorizado. Então, nessa tela de consulta, eu consigo simplesmente me orientar pela cor da nota. Nesse caso, como ela está vermelho, significa que ela está com erro, né? Ela foi rejeitada. Se ela estiver em verde, ela está autorizada. Se ela estiver branca ou amarela, igual essa daqui, ela está cancelada. E se ela estiver em cinza, significa que ela foi inutilizada. O que seria esses procedimentos, né? Cancelada, inutilizada, autorizada ou rejeitada? Resumidamente funciona assim. Quando você transmite um CTE, a Receita vai verificar as informações que você colocou nele e ela vai ou autorizar esse CTE ou rejeitar esse CTE. Caso ela autorize, eu posso fazer o cancelamento se ela estiver incorreta. Por exemplo, se eu autorizei e coloquei o valor incorreto, eu posso fazer o cancelamento dessa nota. O cancelamento eu faço por aqui, na tela de consulta. Então aqui na parte de baixo a gente tem a opção cancelar nota, logo abaixo aqui do quadrado vermelho. Lembrando que o cancelamento ele tem prazo, então se eu passar do prazo de cancelamento, eu não consigo mais cancelar o mesmo. Se eu fizer, por exemplo, também um manifesto para essa nota, eu não vou mais conseguir cancelar a CTE. Eu preciso primeiro cancelar o manifesto, visto que eu já manifestei o CTE, beleza? Então, voltando ali à questão do status. Se eu autorizar o CTE e eu precisar cancelar, eu posso fazer por aqui em cancelar. Se a Receita rejeitar o CTE, eu posso fazer a correção dele, caso eu queira. E essa correção eu consigo fazer pela parte de baixo aqui, ó, nos últimos menus. Então eu tenho aqui editar remetente, editar recebedor e editar expedidor. Esses três campos eu consigo alterar as informações do parceiro ou dos parceiros que eu coloquei. Por exemplo, eu vou clicar em editar remetente, o sistema vai abrir o cadastro daquele remetente que eu informei na CTE, beleza? Aqui na parte de baixo ele já está colocando uma atenção. As alterações aqui efetuadas serão replicadas para o cadastro. Ou seja, se eu alterar aqui a inscrição estadual desse remetente, o sistema vai automaticamente alterar também o cadastro dele lá nos meus parceiros, ok? Editar dados documento, também eu consigo fazer algumas alterações. Aqui no caso seriam alterações referentes à numeração, referentes à data de emissão, informações adicionais, eu consigo todas alterar por aqui, beleza? Aqui eu também consigo editar o CTE, então nessa opção aqui eu posso fazer a alteração completa dele, eu consigo alterar todas as informações desse CTE clicando sobre editar. Perceba que ele abriu a tela de emissão com os dados ali do meu CTE e eu consigo alterar todas as informações que eu coloquei anteriormente. Ok? Feito isso eu vou gravar e daí automaticamente ele já vai transmitir o meu CTE novamente. Caso eu não queira corrigir esse CTE, eu emiti ele, a Receita rejeitou e eu não quero corrigir ele, eu posso inutilizar essa numeração. Então, clicando aqui sobre inutilizar, eu estou informando a Receita que essa numeração, número 1, não vai ser mais utilizada. Lembrando que eu não poderia manter notas com erro dentro do meu sistema, né? Todas as notas ou elas devem estar autorizadas, ou canceladas, ou inutilizadas. Não é correto você manter nota com erro dentro do teu sistema. Lembrando que ele vai te avisar sempre que você abrir ele na direita aqui embaixo, perto do seu relógio, vai aparecer um aviso indicando que você possui X notas com erro, que seriam os seus CTEs, né? Os CTEs que você gerou no período que a Receita rejeitou e você não corrigiu ainda. Então ele vai ficar te avisando ali para você providenciar a correção ou a inutilização. Depois que eu fizer uma correção, né? Depois que eu alterar aqui uma informação do CTE, principalmente se eu usar esses botões da parte de baixo e não o editar CTE em si, né? Se eu alterar aqui, por exemplo, editar alguma informação adicional e gravar, eu preciso clicar no remitir nota. Então, clicando aqui, o sistema vai remitir essa nota para a Receita e ela vai retornar para nós o procedimento que ela fez, né? Se ela vai validar ou não, depois da minha correção.
Na parte de cima, aqui em cima do meu quadrado de status, né, em cima aqui das informações, eu tenho algumas abas também que são úteis para mim conferir as informações do meu CTE. Então eu tenho aqui status de e-mail. Lembra que logo no início do treinamento eu comentei que se a gente preencher no cadastro do parceiro o e-mail dele, o sistema envia automaticamente o CTE para ele. Então é nessa informação aqui do status do e-mail que vai aparecer se deu certo, se não deu certo, qual foi o e-mail que o sistema enviou. Por aqui eu consigo visualizar, eu consigo também clicar sobre enviar e-mail avulso e indicar um e-mail adicional, né? Se eu quero enviar para uma outra pessoa que não o remetente ou destinatário, eu posso colocar aqui o e-mail dela e clicar em OK que o sistema vai fazer o envio. Em eventos, eu consigo consultar a carta de correção. Carta de correção é o procedimento que eu faço por aqui em carta de correção. E esse procedimento, ele funciona assim. Caso eu tenha feito um CTE, ela autorizou, e eu preciso corrigir alguma informação que pode ser corrigida, o endereço do parceiro, por exemplo, eu errei o número do endereço do parceiro, eu posso fazer uma carta de correção para ajustar esse número, para não precisar cancelar a nota e fazer uma nova. Então, caso você precise fazer alguma correção de um CTE, primeiro verifica se você pode corrigir essa informação. Não são todas as informações que são autorizadas a correção, beleza? Então, primeiro verifica se você pode fazer a correção e depois, se for possível, você consegue fazer por aqui em carta de correção. Aqui em faturas, você só vai usar se o sistema for completo. Então, nesse caso, como a gente está simulando no sistema básico, eu não vou ter nenhuma informação. Histórico de status, eu consigo visualizar todos os históricos, né? Então, o CTE foi enviado às 17h36 e às 19h36 e às 19h42 eu fiz uma reemissão dele, então eu enviei ele novamente. Se a Receita tivesse autorizado ele, iria aparecer aqui um novo evento, né, como autorizado o uso do CTE com o horário que ela foi autorizada. Então aqui seria o histórico das movimentações que essa nota realizou dentro do servidor da Receita. E aqui em averbação de carga, caso eu tenha configurado meu sistema para realizar a averbação, eu consigo realizar por aqui, mas isso a gente pode deixar para algum outro vídeo, beleza? Ok, então explicados os procedimentos que eu consigo realizar aqui dentro da tela de consulta, eu posso agora fazer o meu manifesto, que seria a manifestação dessa nota aqui. Detalhe que eu não cheguei a comentar, mas aqui na última linha eu tenho o reimprimir DACT, ou seja, eu consigo reimprimir o meu CTE por aqui. No momento que ele autorizar, ele vai abrir na minha tela, né? Então, no momento que eu autorizar esse CTE, ele vai abrir um PDF na tela para mim fazer a impressão. Se eu clicar aqui no reimprimir, o sistema vai abrir novamente aquele PDF, né, para mim conferir. Então, seria caso em outro dia eu precise visualizar o CTE, eu preciso salvar de novo, ou imprimir de novo, eu posso consultar ele aqui e clicar no reimprimir para o sistema abrir ele na tela para mim realizar esse procedimento. Ok? Então, verificado todas as situações aqui na consulta de nota, a gente vai voltar aqui em nota fiscal, só que agora a gente vai na emissão do MDFE. Aqui no manifesto, ele é um pouquinho mais simples, digamos assim, só que teoricamente a Receita valida mais informações no momento que a gente gravar ele. Então ele é mais simples no sentido que eu não preciso colocar tantas informações de parceiro, mas depois eu preciso colocar mais informações do transporte em si. Então aqui a gente tem filial e operação, são duas padrões, não tem nenhuma operação específica, né, para manifesto, é somente uma. E aqui logo na direita eu tenho importar dados. Provavelmente vai ser a situação onde você vai utilizar, né? Você vai gerar o CTE, depois você vem aqui no importar dados, clica sobre CTE, clica na lupinha e o sistema vai abrir a lista de todos os CTEs que você tem emitido. Você vai selecionar o CTE, marcar aqui o checkbox dele e clicar no incluir dados. Automaticamente ele vai jogar os dados do CTE para cá, que é o que a gente vai preencher manual. Então aqui a gente tem tipo de emitente. Normalmente numa transportadora a gente utiliza transporte, prestador de serviço de transporte, ok? Tipo do transportador, aqui a gente tem uma regra,
Normalmente a regra seria a seguinte, né? A regra é a seguinte: nenhum eu utilizo caso o veículo for próprio da empresa, então se o veículo que eu vou colocar no manifesto é próprio, tipo de transportadora nenhum. ETC eu utilizo caso o dono do veículo que eu estou informando no manifesto seja uma empresa jurídica, TAC se for uma empresa física e CTC caso for uma empresa jurídica também. A diferença entre eles seria: ETC é empresa de transporte de carga, TAC é transportadora autônoma de carga, CTC cooperativa de transporte de carga. Então aqui eu vou indicar conforme o proprietário do meu veículo, né? Seguindo essa regra que eu acabei de passar. Agora a gente tem local de carregamento e local de descarregamento. Nesse caso não é a cidade, é o estado mesmo. Então eu vou colocar aqui Paraná e Paraná, visto que o meu CTE ele está dentro do Paraná, né? Então aqui eu vou marcar, Paraná. Então eu vou marcar aqui os dois estados. E logo após eu tenho data de início da viagem. Eu posso preencher se eu quiser registrar, mas não é obrigatório, ok? Preenchendo aqui os campos, eu vou clicar no mais. E agora a gente vai para as telas de registro mesmo do meu CTE. Logo no início a gente tem município de carregamento e município de descarregamento aqui nos dados dele. Aqui sim eu vou colocar o município, lembrando que precisa ser igual do meu CTE, beleza? Perceba que no momento que eu coloco a informação e clico no Enter, automaticamente o sistema já lança aqui o município, beleza? Da mesma forma aqui, eu vou colocar Toledo e o sistema vai automaticamente preencher a informação. No caso de uma importação, né, se eu estiver utilizando um CTE para gerar um manifesto, que seria aquele botãozinho na tela anterior de importar dados, essas informações aqui são preenchidas automaticamente. O F de percurso, aqui a gente tem uma regra. A regra é a seguinte: caso o meu conhecimento, né, caso o meu transporte inicie num estado e termine em outro estado que não o mesmo de início, e se eu vou cruzar estados que não sejam esses dois de início e fim, eu tenho um percurso. Por exemplo, eu estou iniciando meu transporte no Rio Grande do Sul e eu vou até o Paraná. Então aqui eu tenho um percurso que seria Santa Catarina, ok? Então o percurso seria os estados que eu vou cruzar em sequência, menos de início e fim. Em sequência, no caso, você deve lançar eles aqui de acordo com a sequência que você vai passar, beleza? Por exemplo, mesma coisa, Rio Grande do Sul, São Paulo, eu vou passar primeiro por Santa Catarina e depois Paraná, beleza? Então você lança eles aqui na sequência. Preenchendo as 3 informações, você vai clicar no avançar. Detalhe aqui, se você está iniciando no Paraná e terminando no Paraná, não existe percurso, ou está iniciando Santa Catarina e terminando no Paraná, não existe percurso também, que são só 2 estados envolvidos, beleza? Então agora eu vou clicar no avançar e a gente vai para as informações do modal. Aqui eu tenho alguns campos obrigatórios, eles são os em negrito, então logo no começo ali tipo de modal, é o mesmo do CT, né, rodoviário. Agora, veículo de tração. Agora é obrigatório, então eu devo preencher o meu veículo. O motorista é obrigatório também, então eu devo preencher o motorista. Perceba que eu só bati o Enter, automaticamente ele já inseriu a informação. Então eu não preciso clicar sobre adicionar motorista, automaticamente o sistema vai preencher para mim. Reboque eu só vou utilizar se o meu veículo de tração possui um reboque. Se não possuir, eu não preciso colocar nenhuma informação. Vale pedágio, caso você receba algum vale pedágio, você vai preencher nesse campo aqui, se não, pode ignorar. Contratante do serviço, agora a gente tem alguma regrinha também. No contratante do serviço, você tem que se orientar também com o veículo. Basicamente, a regra é a seguinte: se o seu veículo for de terceiros, o contratante seria o dono do veículo. Se ele não for de terceiros, o contratante é o seu CNPJ. Então aqui você teria que preencher o seu CNPJ. Ok? Um adendo aqui em relação ao contratante do serviço. No vídeo do treinamento eu acabei
explicando de forma errada, e a lógica seria a seguinte: quando o veículo for de terceiro, ou seja, quando o veículo de tração tiver algum CNPJ indicado que não o seu, aqui no contratante você deve informar o seu próprio CNPJ. Então o contratante do serviço vai ser a sua própria empresa, no caso de um veículo de terceiro. Quando o veículo for próprio, daí o contratante é a pessoa que te contratou mesmo para realizar o transporte, beleza? Depois do contratante a gente tem produto predominante. Aqui tem algumas informações também que são obrigatórias. Tipo de carga, vou preencher conforme a carga que eu estou carregando. Então, por exemplo, frigorificada. Produto predominante, seria a mesma informação que eu tenho lá no meu CTE. Código de barra e NCM não são obrigatórios. E aqui a gente tem carga lotação fechada. Informar somente quando MDFE for carga lotação. Seria o CEP de carregamento e o CEP de descarregamento. Carga lotação ocorre quando a empresa que te contratou somente está carregando, né? Você só está transportando para ela e ela em si lotou o seu caminhão, digamos assim. No sentido que no momento que você for fazer o manifesto, você vai transportar somente o CTE daquela empresa específica e não de outras empresas. Então, quando uma empresa só fecha a sua carga, digamos assim, né, somente vai carregar para uma empresa, você deve informar então o CEP de carregamento e o CEP de descarregamento da carga, ok? Informações do pagamento de frete, utiliza somente se você precisa colocar informações de pagamento no manifesto, não é obrigatória essa informação, então você se oriente com o seu contador se você deve ou não colocar informações do pagamento. Então, obrigatório seria essas informações aqui que estão em negrito. Deixa eu já colocar aqui o CNPJ da empresa, 10.720.060.000 conta. Opa! 2, vamos adicionar aqui. Então, está aqui o CNPJ do contratante, que no caso, como o veículo é próprio, é a própria empresa, beleza? Então, aqui preenchendo os campos em negrito, eu posso clicar no avançar. Aqui em documentos relacionados, a gente vai precisar colocar o município de descarregamento. Então, teoricamente, seria o mesmo que eu coloquei aqui nos dados, né? O mesmo município. E aqui a chave do CTE que eu estou relacionando, né, no meu manifesto. Se eu tivesse usado o botão de importar, automaticamente esse campo já estaria preenchido. Nesse caso, como eu não preenchi, né, eu não coloquei o XML ali no importar dados, eu preciso colocar manualmente. Se eu clicar na lupa, o sistema abre para mim a lista de CTS que eu fiz, e eu posso clicar sobre ele e adicionar aqui no meu manifesto, beleza? Depois disso, a gente vai avançar. Eu tenho totalizadores. Aqui em totalizadores eu também preciso colocar informações. Perceba que existem campos em negritos, então eu preciso colocar aqui o valor da carga. Vamos supor que seja R$1.000, né? Que era o valor da nota que eu coloquei lá no CTE. Código de unidade de medida, que seria a tonelada ou peso, né? Ou perdão, código de unidade de medida do peso da carga. Então eu vou colocar aqui as mesmas informações. Eu coloquei 1.000 kg lá no CTE, então seria 1 tonelada. E aqui a gente tem o seguro. Seguro é uma informação obrigatória para a geração do manifesto. Eu posso cadastrar uma seguradora ou eu posso preencher manualmente as informações. Então vamos supor que eu prefira preencher manualmente. Você vai colocar aqui as informações do CNPJ do responsável pelo seguro, CNPJ da seguradora, a pólice, número de averbação e o nome da seguradora. Se você preencher um cadastro da seguradora, você pode clicar sobre o campo seguradora, clique no mais e coloque aqui as informações, né? Por exemplo, seguradora de exemplo. O CNPJ dela, vou colocar um CNPJ qualquer aqui só para a gente simular. Número da pólice eu vou colocar uma qualquer também, averbação qualquer e responsável é o emitente do CTE. Então tá aqui as informações, eu clico no mais e ele vai, opa, responsável emitente do manifesto. Vou clicar aqui e ele vai adicionar então a minha seguradora no manifesto.
Por fim, depois eu preencher aqui os totalizadores, ali no avançar de novo, eu tenho informações adicionais que eu posso estar preenchendo, né, para figurar no rodapé da minha nota. Segue a mesma lógica do CTE, informações adicionais do interesse do físico seriam informações para a receita, informações do contribuinte, informações para o contribuinte, né, para a pessoa que está envolvida ali no meu manifesto, né, ou talvez para quem vai receber essa carga, beleza? Finalizando todos os campos obrigatórios, eu vou clicar no gravar e ele vai transmitir daí o meu manifesto. Nesse caso, como está faltando informações, eu não consigo gravar, né? Mas se eu tivesse gravado, ele iria aparecer aqui na minha consulta de notas, só que no caso em MDFE, nessa listinha aqui. Aqui eu tenho o manifesto já emitido, né? Então aqui eu tenho o manifesto mais antigo, está com erro também, visto que o meu sistema não consegue emitir nota. Mas perceba que as informações aqui na parte de baixo da tela são bem parecidas com o CTE, né? Eu posso reemitir ele, caso eu corrija o erro, eu vou clicar em remitir. Eu posso fazer o cancelamento, caso ele tenha autorizado. Não existe inutilização de CTEs com erro, né? Então se eu precisar, eu posso excluir aqui o meu CTE. Lógico que ele vai pedir uma senha, né? Então você deve conectar ao suporte e solicitar a exclusão. E no manifesto específico, existe uma situação que é somente para o manifesto, que seria o quê? Quando eu gero o manifesto, esse manifesto ele fica autorizado e a Receita não permite eu gerar outros manifestos com aquele caminhão até que esse manifesto esteja encerrado. Então, para mim fazer o encerramento, depois que eu finalizar o transporte, eu vou clicar aqui sobre encerrar MDFE. Dessa forma ele vai pedir em qual estado, né, foi o descarregamento da carga e ele vai encerrar o manifesto. Lembra que eu comentei que existem cores específicas para cada situação? Ou manifestos que estejam encerrados ficam em roxo aqui na tela de consulta. Então se existir algum registro em roxo, significa que ele está encerrado. Ok? Da mesma forma, eu consigo aqui também clicar no reimprimir para mim visualizar novamente o meu dump, que seria o PDF do manifesto. Beleza? Então, teoricamente, os procedimentos de emissão do CTE, emissão do manifesto e consulta seriam estes. Lembrando que qualquer dúvida você pode estar conectando aqui no suporte para a gente tentar te auxiliar, né, no problema que você está tendo. Principalmente erros em notas fiscais, né? No começo provavelmente vai acontecer alguns erros que você não vai saber resolver, então você pode conectar aqui ao suporte para a gente verificar. E por fim, antes da gente encerrar o treinamento, eu vou passar só mais alguns detalhes que seriam algumas outras funções do sistema que vão ser úteis para você. Por exemplo, a gente tem aqui na parte de cima a geração de arquivos. Aqui em geração de arquivos eu posso fazer o envio dos meus arquivos para o contador. Então aqui preenchendo o e-mail do meu contador, aqui ó, e-mail do contador nesse campo, eu consigo fazer o envio das notas que eu fiz durante o período. O período seria essa data inicial aqui na parte de cima. O sistema puxa sempre a data do mês anterior, né? Mas eu posso alterar aqui, não tem problema nenhum, e gerar daí o arquivo conforme a necessidade do meu contador. Se ele pedir, por exemplo, a mim fazer no meio do mês, eu posso alterar aqui e fazer o envio para ele. Esse botãozinho aqui, ó, enviar automático os arquivos, eu posso marcar e daí eu consigo configurar o sistema para fazer o envio automático, nesse caso todo dia 5. Eu vou marcar aqui, vou colocar o dia e vou gravar. No momento que eu gravar, ele vai fazer a transmissão e daí ele vai ficar salvo que todo dia 5 eu quero que o sistema envie automático esses arquivos. Beleza? Aqui em cobrança, eu consigo visualizar os meus boletos pendentes, então nessa lista aqui, todos os boletos que você tem em aberto vão figurar. Eu posso reimprimir, inclusive aqui no imprimir fatura, caso eu não recebi o boleto, ou se eu recebi e acabei perdendo, eu consigo imprimir as faturas por aqui do sistema, beleza? Emissão de recibo avulso, eu posso fazer aqui recibos avulsos, né? Colocando aqui referente a, por exemplo, prestação de serviço. Seguindo a lógica ali, né, dos R$500, eu posso marcar aqui que eu recebi R$500 do meu parceiro que eu fiz o CTE
para indicar que ele já pagou, por exemplo. Detalhe que esse recibo é somente um recibo avulso, ele não registra dentro do teu sistema, então não tem como você consultar depois eles. Existe também uma forma de você importar notas de compra dentro do sistema, que seria aqui em nota fiscal e importação de notas. Então eu consigo fazer importação de notas aqui, mas a gente já tem vídeos específicos que explicam esse procedimento. Então eu vou deixar na descrição do vídeo, creio eu, os links para você chegar até esses vídeos de importação de nota. Creio que não convém explicar aqui porque é muito pouco utilizado para empresas de transporte, mas você consegue fazer a importação das notas, talvez para registrar que você comprou tal produto em tal data, ou se o teu contador deseja que você importe notas de compra no teu sistema para depois facilitar a contabilidade dele. Ok? Então seria isso. Qualquer dúvida você pode estar conectando aqui conosco no suporte. Precisando de algum auxílio, não hesite em nos chamar, pode ficar à vontade. Espero que você tenha compreendido todos os procedimentos, espero que eu tenha explicado bacana, de forma que ficou compreensível todos os passo a passo. E eu agradeço a sua atenção. Até mais!